Olá, pessoal. Paulo daí para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Hoje o papo é de alta tecnologia, com um cara que é uma referência no mercado maker, que é um mercado emergente aí. Já tem participado de vários programas, de vários até de realities, como uma referência para o mercado maker, o pessoal que está fazendo acontecer as novidades em termos de tecnologia. E nessa semana a gente teve uma novidade em termos de tecnologia, em termos de mobilidade principalmente, que é o leilão do 5G. Então eu chamei ele aqui num desafio para ele e para nós aqui, para tentar conversar um pouco, bater um papo aqui sobre a interferência que pode vir com o 5G nesse mercado de alta tecnologia, do pessoal que está na vanguarda da tecnologia, que tanto nos afeta, né? Que tanto muda o nosso comportamento, a nossa realidade. Ninguém menos do que Ricardo Cavallini, autor de 6 livros sobre tecnologia, comunicação e negócios e professor global do Singularity University. Desculpe o meu inglês, mambembe. E um dos apresentadores da Batalha Makers no Discovery e também colunista do UOL sobre tecnologia e inovação. Cava, é um grande prazer recebê-lo aqui. Agora você subiu o sarrafo aqui do Papo Net, hein? Agora deu uma melhorada aqui no nosso... Né? Olha, nada contra o pessoal, não me levem a mal. A gente tem grandes celebridades do mercado gráfico aqui sempre falando, mas hoje a gente está indo muito além do mercado gráfico e é para onde o mercado gráfico tem que ir. A gente já falou aqui no Papo Net que as empresas hoje, elas não são empresas de um determinado nicho de setor ou de um determinado setor industrial. As empresas hoje são empresas de tecnologia que resolvem problemas e dores dos seus clientes. Então, fiquem sempre abertos, mente aberta para as novas tecnologias. E aqui esse meu desafio ao Cavallini é exatamente de trazer essa provocação para todos nós. Cava, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Prazer é meu. Tá, e vamos começar falando desse 5G. Eu sei que o 5G não é exatamente o core da tecnologia, mas é mais uma ferramenta para se levar a tecnologia ou para se levar novos recursos para a tecnologia, né? Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é que a chamada IoT, a internet das coisas, né, já é utilizada hoje no mercado maker, valendo-se do 3G, do 4G, certo? Quais novos recursos podem vir com o 5G? Ou, a princípio, o 5G não vai ter grande impacto nessas tecnologias que já estão começando a se disseminar tanto? Legal, vamos lá. Quando a gente fala de 5G, você tem razão, né? É uma tecnologia que a gente considera tecnologia base, ou seja, ela vai ajudar para que outras tecnologias possam florescer ou usar todo o seu potencial. Quando a gente fala de internet das coisas, a gente está falando de coisas conectadas, né? Então, pode ser coisas bem simples, como uma câmera de segurança que já estão à nossa volta, né? Ou até esses boxes de TV a cabo, enfim. Ou podem ser coisas que ainda não estão ao nosso redor, né? Como os carros autônomos, enfim. Mas tem muita coisa aí, né? Muito dessas coisas já estão funcionando na internet, né? Então, sim, algumas cabeadas, né? Como é o caso da câmera de segurança, tem muita câmera cabeada, o próprio box de TV a cabo. Muitas usam Wi-Fi ou outras tecnologias, né? Caso dos reloginhos inteligentes e tudo. Sim. Mas muitas também estão usando 3G e 4G, né? Então, hoje essas coisas usam toda uma miríade de tecnologias com fio ou sem fio, né? Algumas até tecnologias que as pessoas não escutam muito falar, como LoRa ou Sigfox, enfim. E aí o que acontece? O 5G, ele vem, na verdade, não para substituir, mas para ampliar o leque de possibilidades, né? O 5G tem uma série de vantagens, né? E aí essa série de vantagens vão ajudar para que algumas coisas ou funcionem melhor ou consigam ter funções que antes não eram factíveis, né? Então, o 5G aí é uma coisa boa que vai ampliar aí as possibilidades para a gente. Essa questão das possibilidades, eu acho que é uma coisa que impacta profundamente, que deve impactar profundamente, pelo menos a médio e longo prazo, o mercado maker. Porque o mercado maker, principalmente no ensino,
ele tem sido muito falado. Eu não sou um especialista em maker, eu não vou dizer que ele está sendo incentivado nas escolas, mas a gente vê muito Fab Labs e outras iniciativas de construção para os alunos, né, terem acesso ao mercado maker. E a gente viu que nesse leilão do 5G houve uma imposição, uma condição de que fosse investido, parece que 7,8 bilhões aí pelas operadoras, pelos licitantes aí, para exatamente ampliar, levar esse 5G, essa cobertura, como você disse, né, ampliar essa cobertura para escolas e para a educação. O que você acha disso? Vamos lá. É importante entender que quando a gente fala de mundo maker, isso é muito amplo, né? Sim. Então, acho que tem uma profundidade muito grande com as escolas hoje, né? As escolas estão olhando com muito carinho para isso hoje por uma série de motivos. Porque estimula a criatividade, dá para se colocar um monte de coisas como empreendedorismo, intraempreendedorismo, ciência de projetos, ou seja, uma série de necessidades que a gente sente hoje no mercado de trabalho, não só agora, mas cada vez mais forte no futuro. Ajuda também a implementar muitas coisas que tem na BNCC, muitas das diretrizes da ONU, enfim. Então, tem muita... Ou até mesmo aquela coisa que a gente fala de STEAM, né, de ciência, tecnologia, artes e matemática. Então, as escolas conseguiram entender já que a história de colocar a cultura maker dentro delas pode ajudar em uma série de frentes, né? Isso é uma coisa. Agora, a história do universo maker, isso serve não só para empresas de todo porte criarem protótipos, mas a gente tem hoje uma série de indústrias que ou nasceram ou renasceram por causa do universo maker. Acho que um exemplo bastante banal é a indústria de realidade virtual, né? Que é uma indústria que estava desacreditada e ninguém mais trabalhava e que, graças a um maker que construiu um protótipo na sua garagem, usou uma ferramenta de financiamento coletivo para viabilizar, que também faz parte da cultura maker, né? Esse tipo de colaboração. Hoje é uma indústria que é estimada hoje em cerca de 100 bilhões de dólares pelo mundo. Então, quando a gente fala de universo maker, ele é muito amplo, mas ele pega, assim, uma força muito grande nas escolas. Em relação ao 5G, não são todas as outorgas que vão obrigar a colocar na escola, né? São algumas das frequências que foram leiloadas. O valor de investimento, aí, eu não sei se existe um investimento específico para as escolas, o que existe é um compromisso de que em algumas dessas licenças tem que colocar internet nas escolas. Então, isso é muito valioso para um país como o Brasil, mas eu diria que isso é muito maior até do que o movimento maker, né? Você levar a escola de boa qualidade, levar a internet de boa qualidade para as escolas é fundamental para uma série de questões, né? Que vai muito além da questão do movimento maker. Então, isso é uma coisa bastante boa para a sociedade brasileira como um todo. Em cima dessa sua resposta, eu acho que cabe a pergunta, né? Então, e até você já respondeu parte da próxima pergunta que eu estava preparando aqui para fazer. Não é só o aluno que vai ser impactado, né? Também vai ter o empresário impactado, vão ter processos, vão ter redes de recursos, como você falou, trânsito, né, com carro autônomo, os controles, o monitoramento, no caso das câmeras, vai se poder aplicar mais inteligência nas câmeras, maior resolução nas câmeras de monitoramento e uma série de coisas. Você acha que isso vai ser rapidamente assimilado ou tem uma curva aí ter uma curva de aprendizado desses novos recursos e vai ter muita coisa nova surgindo, além do que a gente consegue prever hoje? Vamos lá, falar sobre quem vai ser beneficiado, acho que todo mundo, né? A gente precisa entender que, independente das novidades, dos novos benefícios do 5G, a gente está usando cada vez mais a internet, em todos os aspectos, tá? Não estou falando, você falou aí de streaming, esse é um exemplo, a gente está consumindo vídeo de uma maneira assustadora, isso quer dizer muito mais consumo de dados. A gente usa o celular muito mais vezes, né? Aquela história que todo mundo já sabe, antes de dormir você olha o celular, quando você acorda você olha o celular, mas não é só nesses momentos, a cada X segundos a gente está olhando no celular. A gente tem muito mais uso agora com as pessoas em casa, enfim. Então, de uma maneira geral,
nós temos mais aparelhos, né? Não só celulares, mas coisas ligadas. Então, de uma maneira geral, está usando muito mais internet. Então, nesse aspecto, o 5G, mais do que trazer coisas novas e características novas ou vantagens novas, ele serve para a própria demanda que a gente está tendo. Então, a gente está ficando gargalado no que a gente tem, então o 5G vem ajudar a tirar esse gargalo. Isso é uma coisa. A segunda coisa são todos os benefícios que ele traz, de maior velocidade, de diminuir latência, né, que para algumas aplicações isso é muito importante. Pouca gente entende latência, acho que dá para explicar com 2 exemplos bem simples, né? Então, vamos supor que você vai ver um vídeo na sua TV da Netflix em 4K. Se esse vídeo demorar 1 ou 2 segundos a mais para começar a dar o play, não vai mudar a tua vida, né? E ele vai baixar em 4K, que é a banda que ele tem disponível. Mas ele demorou para começar 1 ou 2 segundos. Agora, se você está sendo operado por um cirurgião à distância, mais do que ver aquela imagem em 4K, ele precisa ver aquela imagem em tempo real. Aquela imagem precisa chegar sem nenhum lag, né? Quem joga hoje sabe desse problema. Então, a questão de ter uma latência menor é muito, muito importante, né? E tem outras vantagens, como você ter muito mais usuários por antena, o que pode ajudar em algumas áreas muito densas da cidade, pode ajudar também em grandes concentrações de eventos grandes, enfim, né? Agora, em relação ao tempo que você colocou, tem algumas coisas. O primeiro demanda um investimento muito grande. E esse investimento, ele não é simplesmente você tirar o dinheiro da conta de uma telecom e falar, está resolvido. Você tem que instalar muitas antenas. Você vai ter que instalar muita infraestrutura de fibra ótica para chegar em alguns lugares, né? Para aí depois desses lugares você distribuir através do 5G. Então, isso leva tempo. E como isso leva tempo, você tem todo um cronograma num leilão, né, que vai começar antes para as grandes capitais, né, ou melhor, vai começar para as capitais, depois para as grandes cidades, depois para as cidades menores, até chegar no ambiente menorzinho lá, em ambiente rural. Então, nós estamos falando aí de alguns anos pela frente, né? Deixa eu ver aqui, eu tenho o calendário aqui, nós estamos falando aí de até dezembro de 2029. Né? Então, olha, até 29? Lembrando que assim, quem mora na capital, no meio do ano que vem já vai ter 5G, né? Uhum. Eu moro se fala que até junho do ano que vem já deve ter começar a ficar disponível, né? Até julho do ano que vem. O cronograma, se não me engano, é até julho do ano que vem para a capital. Uhum. Depois você começa lá, a cidade acima de 500 mil habitantes até julho de 2025. E aí vai, 200 mil habitantes em 2026, 100 mil habitantes em 2027 e o resto até 2029. Então, você tem aí um tempo para fazer essa instalação de infraestrutura e tudo mais, né? Óbvio, isso é instalação de 5G. Quando a gente fala de carro autônomo, não adianta a gente ter 5G para a gente falar, bom, agora tem um carro autônomo. Você tem outras tecnologias que também estão no seu processo de amadurecimento, de ganhar, de massificar e tudo mais, sim, né? Sim. Então, as coisas estão andando ali em paralelo, né? O carro autônomo não está esperando o 5G e, ao mesmo tempo, a hora que o 5G estiver pronto, não quer dizer que a gente vai ter carro autônomo andando por São Paulo aí, ou por qualquer cidade do Brasil, a rodo, a torta direito, né? Entendo. Perfeito. E, Cavalini, me diga uma coisa, nesse leilão 5G, a gente teve mais operadoras, novas operadoras entrando. Uhum. Você acredita que isso vai permitir, foi o suficiente para permitir uma concorrência melhor, um barateamento, uma concorrência realmente maior? Que a gente tem muita dificuldade, a gente vê que as operadoras atuais, as grandes operadoras de telefonia atuais, concorrem com os planos de saúde em termos de reclamação dos usuários, né? A gente acredita... Será que esse modelo ajudou nesse sentido? Mais essa tecnologia, ou seja, a gente ir para mais uma geração de mobilidade vai ajudar na concorrência, vai melhorar a questão de custos? O que você acha disso? Eu sei que não é bem o nosso tema. Não, mas acho que é relevante. Assim, é muito difícil da gente dizer se isso vai aumentar a concorrência ou não, tá? Muito dessas operadoras novas, elas não vão prestar serviço diretamente ao consumidor. Elas devem prestar serviço para empresas
e algumas delas devem prestar serviço para as operadoras, né? Nesse aspecto, isso pode, inclusive, surgir o que a gente está falando das MVNOs, que são aluguéis de infraestrutura para que alguma empresa possa usar isso e virar uma operadora virtual, tá? Então, você pode, por exemplo, ter uma loja de varejo que também vai prestar serviço de telefonia. Nesse aspecto, a gente pode sim ter, mais do que uma concorrência, ter algumas vantagens para consumidores, né? Que pode ser, de repente, se você compra aqui, você tem minutos de graça, ou se assina meu pacote, você ganha isso também. Então, nesse aspecto, a gente pode ter algumas vantagens, pode acontecer. E também pode acontecer de a gente ter atendimentos mais personalizados ou voltados para alguns nichos específicos, né? Sim. Então, nesse aspecto, pode ser que a gente tenha maior concorrência. O que está acontecendo em banco, né? Em banking está acontecendo muito disso, né? Com as fintechs, né? Que prestam serviços por motivos diferentes, né? Basicamente, a gente tem 2 motivos aí em bancos que estão... Primeiro, o surgimento das fintechs, e agora com o Open Finance, né, com o Open Banking, né, como era chamado antigamente. Então, isso vai viabilizar uma concorrência bastante grande. Mesmo que você não tenha surgimento de outras empresas, né, você poder levar o seu histórico bancário para, de repente, pegar empréstimo num outro banco, a um juros mais acessível, isso vai ajudar, com certeza, a aumentar a concorrência. Certo. Algo similar pode acontecer com a operação de telefonia e dados, porque essa é uma questão fundamental, né? Hoje, praticamente toda empresa, na verdade, quase que toda civilização hoje está baseada em dados, né? Quase todos os relacionamentos são baseados em dados, e no fluxo desses dados, né? No fluxo confiável desses dados. A gente tem que dividir, quando a gente fala de dados, né? Quando a gente fala assim, as operadoras, né, ou passam os dados, e quando a gente fala de dados pessoais, né? Sim. Porque na internet das coisas tem muito dado que é de máquina a máquina, que não tem nada a ver com pessoas. Né? Quando a gente fala de dados em geral, assim, o que a gente tem agora é uma mudança de conceito, né? De que antigamente, quando você falava assim, eu quero ficar anônimo, significa que ninguém vai saber nada sobre você. Né? Sim. É seu direito de ficar invisível. Hoje você não tem mais essa possibilidade. Então, quando a gente fala hoje de um novo conceito de privacidade, significa que você vai ter algum controle sobre seus dados. Quem está capturando, por que está capturando, como está usando, para quem que está passando isso, por quê, e o meu direito de permitir isso ou não. Então, essa mudança, ela está acontecendo até pelas legislações que a gente tem na Europa, aqui no Brasil, com a LGPD, enfim. Então, essa mudança está acontecendo, né? Mas isso é uma coisa também que leva a chão aí para ter jurisprudência, para ter as empresas se adaptando, enfim. A gente sabe que no Brasil as coisas nem sempre funcionam como a gente gostaria, né? Infelizmente ainda temos uma cultura muito cartorial, né? E é tudo muito complicado, né? Perfeito. Cava, olha, eu acho que basicamente isso daí é que eu queria falar com você aí. Eu agradeço muito a sua participação aí, o seu tempo aqui com a gente. E gostaria de deixar aí um tempo final para você deixar sua mensagem para os nossos seguidores aqui do Papo Net. Muito obrigado. Legal. Obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer participar. E vou convidar todo mundo depois também para conhecer meu podcast novo, chama Fork Podcast, né? Fork de garfo, de forquilha. Vamos deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Maravilha. Mas vocês acham fácil aí, tem Fork Podcast com BR, tem no YouTube, tem no Spotify, enfim. Depois conheçam lá. Tem sempre um papo sobre tecnologia, sobre inovação, sobre ciência, enfim, muita coisa legal. É pretensão minha querer divulgar você, Carl. É mais fácil você me divulgar. Que isso, tá todo mundo... É muito importante a gente ganhar públicos novos. Né? Com certeza. Então, falando com o público de você, vai vir muita gente legal, tenho certeza. Com certeza. Com certeza. Nosso público aqui está crescendo bastante. O nosso público, que é do mercado gráfico, ele era muito reticente com tecnologia. Para você ter uma ideia... O nosso canal, esse nosso canal aqui, ele começou em 2008 como TV Publish. E aí depois nós passamos ele para Papo Net o ano passado. Mas ele tinha, de 2008 até abril de 2020, até abril de 2020, ele tinha incríveis 128 seguidores. 128 seguidores, para você ter uma ideia, como o pessoal gráfico
é interessadíssimo na mídia digital, e a TV Publish, e é engraçado, a gente falava com os parceiros, nossos players, fazíamos as nossas entrevistas e todo mundo gostava, puxa vida, a TV Publish e tal, todo mundo conhecia, mas eles não seguiam, né? Todo mundo, as pessoas assistiam, tem episódios lá com milhares de visualizações nesses 12 anos aí, mas lá do início, mas as pessoas elas não engajavam. Essa questão do engajamento é uma novidade para o mercado gráfico. A gente está começando a engajar agora. Eu conheço bem o mercado gráfico, eu trabalhei muitos anos com tecnologia para o mercado gráfico, né? Então, é um mercado que eu gosto muito. Uhum. Ah, legal. Bom, pessoal, esse foi Ricardo Cavallini, né? Professor e articulista, escritor com seis livros sobre tecnologia. Vamos deixar o link aqui para vocês segui-lo, para o pessoal de gráfico que ainda não conhece, né? E, como eu sempre digo, se vocês gostaram, aí deem seu gostei, dê o seu não gostei, se viram alguma coisa que a gente pode melhorar. Se ainda não estão inscritos, inscrevam-se, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. E, como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa. A humanidade é colaborativa. E a sociedade nada mais é do que o fruto dessa colaboração. Construímos aldeias, cidades, estados, países, impérios com colaboração. E pela primeira vez na história da humanidade, nós temos tecnologias capazes de complementar essa colaboração sem as limitações de isolamento pessoal, distanciamento social, fronteiras ou até mesmo idioma. Então, utilize as novas tecnologias para colaborar ainda mais e continuar construindo uma sociedade cada vez melhor. Muito obrigado e até a próxima bate-papo aqui no Papo Net.